No mundo espiritual, as influências entre o plano material e o plano astral são mais complexas e interligadas do que muitas vezes podemos imaginar. Entre esses fenômenos, a obsessão espiritual é um dos mais inquietantes e amplamente relatados por médiuns, estudiosos e projetores astrais. Trata-se de uma conexão perigosa e desgastante. Eu sou a Renata Kelly e esse é o canal Espiritualidade e Evolução. Nesse canal nós aprendemos juntos a evoluir, a expandir a nossa consciência, a nos tornarmos cada vez mais conectados com o nosso Deus, com o nosso universo, sermos pessoas melhores, pessoas que dão frutos do amor. Se você é uma pessoa que está no caminho do despertar espiritual, você está no lugar certo. Que pode ocorrer de diversas formas, envolvendo tanto espíritos desencarnados quanto encarnados em um ciclo de sofrimento mútuo. Espíritos que desencarnaram com vícios são um exemplo clássico de obsessores que, movidos por um desejo incontrolável, buscam se aproximar de pessoas vivas que compartilham dos mesmos hábitos. Esses espíritos ainda estão profundamente apegados a sensações terrenas proporcionadas pelo uso de substâncias como álcool, drogas ou outras formas de prazer. Incapazes de consumir esses produtos por conta própria, eles se encostam em encarnados que ainda praticam esses vícios, absorvendo a energia gerada pelo consumo. Para eles, é como se estivessem revivendo a sensação perdida, mesmo que de forma indireta, criando uma relação de dependência que pode ser devastadora para ambos os lados. Mas a obsessão não se limita apenas aos vícios. Existe um fenômeno igualmente perturbador relacionado a questões pessoais mal resolvidas. Muitos espíritos carregam ressentimentos e desafios que não foram superados durante a vida terrena. Essas pendências emocionais podem atravessar várias encarnações, formando laços de ódio e desejo de vingança que persistem no plano espiritual. Imagine, por exemplo, um espírito que foi traído, humilhado ou prejudicado em uma vida passada. Mesmo após a morte, essa energia de rancor permanece ativa, levando o espírito a perseguir ou atormentar a pessoa que considera responsável pela sua dor. Estabelecer então uma obsessão que transcende o tempo. Há ainda os casos em que a obsessão ocorre por razões menos agressivas, mas igualmente nocivas. Alguns espíritos, por ignorância ou apego, permanecem ao lado de entes queridos, acreditando que precisam protegê-los, ou simplesmente por não conseguirem se desapegar. A falsa ideia de proteção não é incomum, especialmente quando o desencarnado sente que sua presença é necessária para o bem-estar do encarnado. Outros, movidos pela conveniência ou afinidade energética, encontram nos encarnados um campo propício para se conectar, formando relações que drenam a energia vital dos vivos. Os estudiosos do plano espiritual destacam que o cultivo de sentimentos negativos como raiva, inveja, ciúme ou mágoa pode fazer com que uma pessoa baixe sua frequência vibracional e isso a coloca em sintonia com espíritos obsessores
que vibram na mesma frequência, criando uma espécie de portal energético que facilita a aproximação. Esse processo de afinidade vibracional é um dos aspectos mais críticos da obsessão, pois deixa o encarnado vulnerável e suscetível a influências espirituais indesejadas. Em cenários ainda mais complexos, há relatos de espíritos obsessores que operam em organizações e facções no plano astral. Esses espíritos são frequentemente líderes dotados de grande poder mental que usam a sua influência para controlar e comercializar os encarnados vulneráveis. Bares, motéis, casas de jogos e outros locais promovem a perda de controle e são considerados pontos no plano material, despertados por essas facções espirituais. Os líderes destas facções decidem quais espíritos podem frequentar e explorar esse esquema que se assemelha a um sistema de comércio espiritual. Encarnados, viciados ou emocionalmente fragilizados se tornam alvos fáceis, sendo tratados como mercadorias espirituais, exploradas por esses espíritos para manter a dinâmica de poder e controle. Como lidar com essas influências tão profundas e complexas? Segundo médiuns e especialistas, os métodos para ajudar tanto o encarnado quanto o espírito obsessor envolvem processos de compreensão, elevação vibracional e, acima de tudo, amor e compaixão. Para os encarnados, práticas como a oração, a meditação e o desenvolvimento da autoconsciência são formas de fortalecer o campo energético e cortar as conexões com os obsessores. Os ambientes podem ser limpos energeticamente, usando elementos espirituais que ajudam a elevar a vibração do local. Nos casos dos espíritos obsessores, o processo é mais delicado. Muitos médiuns e grupos espirituais realizam trabalhos de desobsessão, buscando entender e resgatar esses espíritos com diálogos amorosos e esclarecedores. Eles tentam mostrar ao espírito que existe um caminho de evolução mesmo para aqueles que estão presos em ciclos de ódio ou dependência. Algumas tradições espirituais realizam rituais que envolvem a presença de entidades protetoras que guiam os obsessores para locais de tratamento espiritual, conhecido como colônias de cura, onde podem começar o seu processo de reabilitação. Apoie esse trabalho sendo um seguidor desse canal. Comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.